A seguir, A Hora Esportes, um giro esportivo sobre os principais eventos, competições da região e dupla Grenal. A Hora Esportes, Ezequiel Naitsky, Caetano Preto e Rodrigo Vedói. Campeão paulista da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, o ano de 2021, esse futebol que teve uma temporada entrando na outra, jamais será esquecido pelo torcedor do Palmeiras. E a gente tem até torcedor do Palmeiras aqui na região. Mandar um abraço pro Mancha, já veio conversar conosco aqui no programa. Justamente quando o clube apostou na base, as taças vieram. Um dos responsáveis pelo glorioso ano que teve o Palmeiras é aqui da região, mais precisamente de Taquari. Eu estou falando do Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras, que está na linha conosco. Boa tarde, Cícero. Seja bem-vindo à Hora Esportes. Boa tarde a todos vocês da mesa, boa tarde a todos os ouvintes do Grupo A Hora. Sempre uma satisfação estar conversando com a região, uma satisfação também conversar com a minha cidade, Taquari, a qual eu mando um abraço a todos os cidadãos. Mandar um abraço especial para a Aline, ela que intermediou essa conversa, já é nossa parceira aqui também, mandar um abraço especial para ela. Mas, ô Cícero, como é que um cara de Taquari foi parar lá no Palmeiras? Porque para o pessoal aqui da região talvez pode ser até uma surpresa, mas o gerente de futebol desse ano de luxo do Palmeiras é natural aqui do Vale do Taquari. O Cícero é um cidadão nascido em Taquari em 1974, eu tenho 46 anos. 31 deles dedicados ao futebol, dos 15 aos 31, por um período de quase 17 anos, trabalhei na Escola de Futebol Pinheiros Dutra, aqui em Taquari, trabalho que nos conduziu ao Grêmio Futebol Porto Alegrense. Fizemos um trabalho de 6 anos no Grêmio Porto Alegrense, já circulei em outras grandes equipes do futebol nacional, e desde 10 de dezembro de 2014 tenho a honra e a responsabilidade de conduzir o departamento de futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras, fazendo o gerenciamento de 15 áreas de processo. Então foi uma longa caminhada, não caí lá do céu, não caí por acaso, e fico muito feliz com toda a autonomia e com todo o momento exitoso que o Palmeiras vem passando nos últimos anos. Cícero, tu disse que chegou ao Palmeiras em 2014, tu então pegou toda uma reestruturação do Palmeiras, que nos últimos anos é o time que mais tem chegado, conquistado taças aqui no Brasil. Como é que tu vê essa reestruturação e esse tempo, essa caminhada tua no Palmeiras? Tivemos uma oportunidade de desenharmos claramente um processo de gestão, né? Então, o Palmeiras identificou 4 grandes objetivos para o seu departamento de futebol a partir de dezembro de 2014. São eles técnicos, financeiros, de imagem e de formação. E a partir do momento que você tem os objetivos bem desenhados, você cria um modelo de gestão que te leve a responder as principais perguntas e tomar as principais decisões. Para que tudo isso ocorra, implantamos também muitas áreas de processo: atletas, comissão, registro, logística, área de saúde, análise de desempenho, análise de mercado, categorias de base. Cabe a mim também todo o interface com jurídico, comunicação, marketing financeiro, RH, patrimônio. E através dessa consolidação de gestão, o Palmeiras se permite ter muitas conquistas, muitos jogadores, muitos treinadores passaram aqui, mas a infraestrutura, os processos e o ambiente do clube possibilitam que, independente dos personagens, o Palmeiras se mantenha sempre muito competitivo. Cícero, muito boa tarde, tudo bem? Aqui é o Rodrigo. Cícero, como é que é ser diretor executivo de futebol no Brasil? Porque é um cargo tão importante, mas que nem sempre tem os holofotes na fase boa do clube. Geralmente o diretor executivo ele aparece mais quando tem que chegar lá demitir o técnico, que ele vai dar entrevista ao lado do presidente, ou então resolver algum problema. Como é que é trabalhar no Brasil nessa que quem sabe num clube seja uma das principais funções, pois é você que vai atrás, avalia jogadores, contrata o técnico. Como é que é trabalhar nessa função? Ótima pergunta, Rodrigo. Até agradeço porque em cima dela eu vou passar um pouquinho essa área de atuação. Nós vivemos em um país extremamente político, onde infelizmente a maior parte das decisões são políticas e não técnicas. Não seria o futebol
permeado também por um ambiente extremamente político, afinal os clubes carregam consigo eleições presidenciais a cada ciclo de 2 ou 3 anos. Então existe toda uma conotação política e todo um, digamos assim, um arranjamento para a distribuição de cargos. Então ser profissional e precisar tomar decisões técnicas neste ambiente não é nada fácil. O Palmeiras, desde dezembro de 2014, possibilita a um diretor executivo e a um gerente de futebol toda uma tomada de decisão técnica. E isso nos fortalece muito dentro das principais funções que precisamos exercer. Então vamos lá. Você entender, você olhar que o futebol de rua no Brasil perdeu seu espaço e, consequentemente, temos menos jogadores habilidosos, porque a rua nos trazia a capacidade do improviso e agora não temos mais a rua, é uma função do gestor ter essa análise, ter essa interpretação e agir sobre ela. Como o Palmeiras agiu? Primeiro, criando quadras de showball, fazendo seus meninos jogarem futebol de salão, levando suas categorias sub-14 para dentro de favelas. Não por coincidência, passado algum tempo, vencemos uma Copa do Brasil com 2 gols de jogadores oriundos da base, utilizando aquilo que chamamos de pé ruim. Ora, isso é uma ideia, isso é um pensamento, isso é uma concepção de futebol. Então, a nossa função é pensar o futebol, ao contrário do que a grande maioria de jornalistas e quase que a totalidade da torcida pensa, é meramente contratar jogadores. Então, estabelecer processos, gerenciá-los no dia a dia, propiciar com que todas as áreas tenham as principais ferramentas de tecnologia, tenham o total suporte técnico para desempenharem em plenitude as suas funções, é sim uma grande responsabilidade, uma grande área de atuação do diretor executivo de futebol. Muito, muito difícil dentro do Brasil. Vejam pelo Rio Grande do Sul, ainda existe muita cultura de estatutários, políticos, vice de futebol. Isso se redesenha em muitos outros lugares do Brasil. E aí acaba tirando a possibilidade de uma decisão mais técnica em detrimento de um agrupamento político. Cícero, o Palmeiras ali nos últimos anos vive épocas de bonança, tanto quando se fala em dinheiro quando se fala em títulos também. Já foi bicampeão brasileiro, por exemplo. Mas esse ano o Palmeiras ele meio que inverteu a régua, né? Deixou de contratar tanto, apostou ainda mais na base e foi talvez o melhor ano do Palmeiras dos recentes. Tu acha que essa inversão de apostar mais na base, segurar um pouco as contratações, contribuiu muito para isso? Não, eu acho que, como eu coloquei na primeira resposta, em dezembro de 2014, desenhamos 4 objetivos para a Sociedade Esportiva Palmeiras no departamento de futebol. Técnicos, financeiros, de imagem e de formação. Quando falamos financeiro, tínhamos uma receita de 244 milhões. E a partir dali, apostando em ativo de jogadores, apostando em ativo de base, tendo uma nova arena, tendo um novo patrocinador master, renegociando contratos com um fornecedor de material esportivo, chegamos a uma condição de um orçamento de 650 milhões. Mas os objetivos técnicos só foram atingidos porque nós respeitamos o momento de cada uma das situações que tínhamos em mão. E o momento da virada de 19 para 20 foi um momento de readequação financeira e a pandemia somatiza ainda mais a possibilidade de se utilizar a base. Como tínhamos um grande objetivo de formação e julgávamos já ter vencido todos os passos necessários previamente, tivemos sim uma utilização mais efetiva esse ano e com certeza o ano mais exitoso dos últimos. Mas não poderíamos ter feito isso antes, precisaríamos respeitar um período de maturação, a contratação de um bom coordenador de base, a reestruturação do centro de treinamento, a qualificação dos profissionais para trabalharem com os meninos, a metodologia que precisava ser empregada, a disputa das principais competições, levarmos os nossos meninos à Europa para terem uma formação mais completa, jogando com escolas diferentes. E os números foram vindo, não só as de conquistas, mas de convocações à seleção brasileira, até chegar o momento que nos sentimos extremamente confortáveis em sabermos que os nossos jovens formados na nossa academia dariam conta do recado também na equipe principal. Então, tudo no momento certo. Cícero, então dá para se dizer que isso é o segredo do sucesso da temporada desse Palmeiras recente aí? Eu acho que o segredo é a gestão, é você ter uma visão macro e não apenas de uma árvore. Vivemos uma sociedade muito individualista, no futebol tendemos a enxergar
cabeças na bandeja quando falta resultado ou querer idolatrar uma só pessoa quando as coisas acontecem. Então temos uma visão mais holística, enxergamos o futebol como um grande produto, valorizamos muito as relações humanas e tudo isso sim possa se estabelecer supostamente um segredo. E você respeitar o lado técnico, respeitar o lado humano, investir na infraestrutura, investir nos processos e tudo isso se caracteriza por gestão. Aí sim eu acho que seria o grande segredo do Palmeiras. Cícero, hoje você trabalha com um técnico estrangeiro que é o Abel Ferreira. O Jesus também veio para cá e deu muito certo na equipe do Flamengo. Teve outros que vieram e não tiveram o mesmo sucesso e até acabaram deixando o clube aí no meio do trabalho. Quais são os critérios para contratar um técnico que vem de fora, principalmente um técnico europeu? E o que está faltando, na tua visão, para os técnicos aqui do Brasil também, digamos, voltarem a conquistar títulos e muitas vezes até acabaram tendo o mesmo protagonismo que estão tendo os técnicos que estão vindo de fora? Eu acho que o Brasil ele se deitou muito, né, na sua fama de país do futebol e em todos os níveis que participam do futebol brasileiro, sejam presidentes, sejam diretores executivos, treinadores, atletas, jornalistas, a gente meio que parou no tempo. A gente ainda enxerga futebol como alguns jogadores para atacar, outros para defender. A gente enxerga o futebol de uma maneira assim muito ultrapassada, procurando ver modelo de jogo 4-3-3, 4-4-2. E isso já não existe mais. O europeu teve a necessidade de organizar o futebol coletivamente, trazendo muito mais intensidade nas ações da partida para competir conosco. E passam-se 12 Copas do Mundo que o Brasil só tem 2. E são, nos últimos 15 anos, nenhum jogador brasileiro eleito o melhor do mundo. O Kaká foi o último, o longínquo 2007. E nos últimos 15 mundiais de clubes são apenas 2 títulos, sendo que em 7 vezes nós nem fomos. E a seleção brasileira sub-20 ela não participa de 3 dos últimos 4 mundiais. Nós termos a humildade de entender que o futebol mudou, como tudo no mundo muda, é extremamente necessário. E para parar de olhar para goleiro para defender, volante para marcar, centroavante para fazer gol, e entender que o jogo é composto de 2 momentos, um que você tem a bola e que os 11 jogadores têm que fazer uma ação ofensiva e que um segundo momento você não tem a bola e os 11 jogadores têm que fazer uma ação defensiva. Essa é a metodologia que o europeu nos traz, é a maneira de como você agrupar a sua equipe e de forma coletiva fazer com que todos produzam ofensiva e defensivamente. Nós ainda não enxergamos isso no Brasil. E em relação aos treinadores estrangeiros que vieram e não tiveram resultado, é porque é impossível todos terem resultado. Acontece que a avaliação, enquanto for só do resultado, ela vai premiar só quem é campeão. Eu estou sendo chamado aqui porque eu fui campeão, mas muitos fazem trabalhos qualificados, trabalhos de rendimento e precisam de tempo de maturação. Tempo esse que, infelizmente, não é dado no Brasil. Cícero, pegando o gancho do tempo, o Palmeiras esse ano ele foi o clube que mais jogou, né? Foram mais de 70 jogos na temporada, uma temporada desgastante, de pandemia, competições, Copa do Brasil, Libertadores, um Mundial que desgasta muito, e mesmo assim o Palmeiras conseguiu ter sucesso em 3 competições. Como é que o clube se preparou para isso, para essa maratona de jogos dessa temporada? Excelente pergunta. Isso só foi possível cumprir todos os 79 jogos, que era o número máximo de jogos que nós poderíamos fazer, né? Porque o Campeonato Paulista fomos até a final, a Libertadores fomos até a final, Copa do Brasil fomos até a final. Então nós fizemos o máximo de jogos possíveis deste calendário, que era o 79. Isso foi possível baseado num grande tripé. Categoria de base, sempre que solicitada, e nos momentos de Covid foi muito solicitada, deu uma resposta, então foi feito um trabalho prévio de base. Núcleo de saúde, tá? Fizemos uma final com o Grêmio agora, que o único jogador de fora era o Luan, porque estava expulso. Mas, em termos clínicos, todos os jogadores à disposição. O Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018, último jogo com o Vasco, São Januário, todos os jogadores à disposição. Então, a nossa área de saúde, com medicina desportiva, com recovery na fisioterapia, é parte fundamental desse tripé. E a logística. O Palmeiras tem um centro de treinamento dotado de muita infraestrutura, com quartos individuais para os atletas descansarem e produz voos fretados sempre que joga fora para retornar
logo na sequência dos jogos para essa sua base, para esse seu centro de treinamento. Então esse tripé, categoria de base, núcleo de saúde e logística, ele possibilitou muito que com apenas 29 jogadores cumpríssemos os 79 jogos possíveis da temporada de 2020 e acreditamos muito que possamos, com esse tripé e com este número de elenco, cumprir os 82 jogos máximos possíveis dentro do calendário que se oferece aos clubes brasileiros para a temporada de 2021. Por falar em clube, em categorias de base, o Palmeiras ele tem um elenco que mescla jogadores estrangeiros, jogadores experientes com jovens atletas. E os ouvintes perguntam aqui para nós, como é que é o dia a dia no clube, como é que é a rotina, o dia a dia do clube, como é que é a vida do Palmeiras? Poxa, é um ambiente muito sadio, porque essa integração ela é extremamente benéfica, né? Acho que cabe ao jogador mais experiente, e nós temos uma espinha dorsal muito experiente com Everton, Gustavo Gomes, Felipe Melo, Luiz Adriano, dar todo um suporte, né, nesse processo de transição aos meninos, bem como cabe aos meninos ouvirem, mas também terem a sua personalidade para colocar o seu futebol em prática. E este ano a gente percebeu essa interação de uma forma muito próxima, os meninos querendo ouvir, mas ao mesmo tempo tendo muita coragem para desempenhar o futebol, para propor o jogo, independente do estádio, do país, do local onde estivesse, sabendo que teriam um respaldo aí de jogadores já bem consagrados e com bastante renome. Existe um grupo intermediário de jogadores, que são jovens jogadores também, mas já com um pouquinho mais de rodagem, como o Veiga, como o Zé Rafael, como o Vina, como o Rony, e toda essa junção traz um ambiente muito bacana ao Palmeiras, onde você tem uma boa condição financeira, um centro de treinamento de referência, um respeito e uma valorização ao ser humano muito bacana. Então a convivência de jovens com jogadores emergentes e jogadores já consagrados, com certeza foi muito do tempero aí da temporada exitosa. Cícero, temos também, hoje não tem como não falar da pandemia que a gente enfrenta, a gente vê que abala muito forte o mundo do futebol também. Até hoje pela manhã a CBF fez um comunicado dizendo que o futebol não vai parar no Brasil. Como é que vocês do Palmeiras, como é que tu aí do Palmeiras vê essa situação do futebol em meio à pandemia? Acho que a gente viveu uma temporada muito triste, né? Uma temporada muito difícil. A gente teve muitas perdas, né? Elas foram financeiras, técnicas, e a gente teve muitas partidas, né? Perdemos seres humanos, perdemos pessoas. O futebol ele tem que se propor a servir de exemplo social. Acho que no Brasil nem sempre consegue fazer isso, não consegue assumir a sua responsabilidade. Mas eu acredito que a gente tenha que respeitar sempre a cientificidade. Então, tudo aquilo que for otorgado, né, pelas responsabilidades de saúde e pelas confederações, o Palmeiras vai se propor a cumprir e dar o exemplo e fazer a sua parcela de contribuição. O Palmeiras precisou tirar um jogador por mês para conseguir pagar sua conta. Ele tirou Dudu, ele tirou Ramírez, ele tirou Bruno Henrique, ele tirou Vitor Hugo, ele tirou Diogo Barbosa e se permitiu lançar mais jovens ainda do que estava programado. O Palmeiras não demitiu nenhum funcionário durante a sua pandemia. E o Palmeiras, ao conquistar a Libertadores e ter uma injeção de premiação maior, retribuiu aos colaboradores em 14º salário. Contou com a contribuição dos principais atletas e comissão técnica, que abriram mão, né, de 25% da sua remuneração durante 3 meses e que postergaram o pagamento, né, no caso deles, o recebimento de direito de imagem de muitos meses para essa temporada que está iniciando agora. Então é assim que o Palmeiras enxerga: respeitar as autoridades e tentar servir de exemplo para a nossa comunidade. Cícero, a gente tem a participação aqui dos nossos ouvintes, estão mandando para ti um abraço. O Leandro Mariante, teu conterrâneo aí de Itaquari, também o Mariano Weitzman, melhor time do Brasil, escreve ele aqui para nós. O Emerson Neves, grande Cícero, baita pessoa, sempre lutando pelo esporte. Esse valoriza o trabalho das escolinhas. Também o Juliano Petri, baita profissional, ele é da nossa região, parabéns ao trabalho desempenhado no Palmeiras. Audiência generosa, audiência generosa. Cícero, para finalizar, foram mais de 200 milhões em premiação na temporada. Tu já acabou de falar uma forma que também foi usado esse dinheiro, mas como é que fazer para administrar bem esse dinheiro? O que ele irá cobrir, né? Porque foi um ano difícil também
financeiramente para o mundo do futebol, e também como é que o Palmeiras projeta agora essa temporada, que na verdade até já começou, né? Então, eu vou trazer um número de 2018 para vocês. A arrecadação da bilheteria do estádio do Palmeiras, do Allianz Parque, em 2018, foi de 83 milhões de reais. Então, por aí vocês começam a avaliar o tamanho da perda com a bilheteria que nós tivemos nos últimos 12 meses, que nós nem sabemos ainda calcular, dimensionar até quando teremos essa perda. Tivemos uma perda gigante no nosso sócio-torcedor, plano de sócio-avante. Tivemos uma perda muito considerável e expressiva na participação de royalties de venda de material esportivo. O Palmeiras, ele consegue pagar a sua conta vendendo jogadores e tendo direito a essa premiação. Um pedaço dessa premiação não é dita, mas ele é bônus do nosso fornecedor esse que nós temos que devolver algum recurso por apostas, por aportes de jogadores lá atrás. Então, na realidade, nós não temos nenhum caixa para frente com essa premiação. A gente simplesmente conseguiu superar a temporada mais difícil financeiramente da história de todos os clubes do futebol brasileiro. E temos o desafio de mantermos uma competitividade técnica para conseguirmos novamente algumas premiações e com isso estabilizar o caixa de 2021. Caso contrário, será necessário aquilo que está programado em termos de venda de um atleta de elite, talvez tenha que se estender para 2 ou 3. Não existe outro caminho, a perda é muito grande. Esta premiação de 2020 apenas cobriu o déficit de caixa dessa temporada. Quiçá, em 2021, a gente tem a competência de utilizar premiações para também viabilizar as perdas que a gente já entendeu que vai ter em 2021. Cícero, muito obrigado por conversar conosco. É realmente muito bom e importante para a região termos uma pessoa aqui do Vale no centro do futebol nacional, no centro da equipe que foi a grande equipe da temporada. Te parabenizo pelo teu trabalho também, a gente acompanha o trabalho do Palmeiras, sabe a seriedade, como tu bem falaste, gestão é a chave. Então te parabenizo e muito obrigado por conversar conosco. Queria deixar um abraço muito carinhoso às escolinhas do 7 de setembro, do Lajeadense, do Rui Barbosa de Arroio do Meio, do Encantado, do Roca Salles, Santa Cruz, do Guarani de Venâncio. Sem elas não seria possível eu ter os meus primeiros 17 anos de carreira e me preparar para ser um bom profissional. E em especial a Escola de Futebol Pinheiros Dutra, da minha cidade, ao professor Dutra e a toda a comunidade de Taquari, sem a qual eu também não poderia ter dado os meus primeiros passos. Obrigado pela oportunidade e a gente está sempre à disposição. Forte abraço, bom 2021.